Essa é uma tradução da palestra de Joel Goldsmith, Inicie sua vida espiritual. Como vocês sabem, a meditação é de grande importância para o crescimento espiritual. E porque sua prática apresenta uma certa dificuldade, vamos expor alguns passos importantes para que possamos aprender a arte da meditação. Temos alguns passos preliminares que se encontram no nosso livro Praticando a Presença e são basicamente os seguintes. Primeiro, ao acordarmos pela manhã, precisamos, antes mesmo de nos levantarmos da cama, trazer imediatamente à nossa atenção o fato de que esse é o dia que Deus fez. Esse é o dia que fez o Senhor. Me alegrarei e me regozijarei nele. Precisamos reconhecer que é a atividade de Deus que traz a luz do dia, que é a atividade de Deus que faz o sol brilhar, que é a atividade de Deus que mantém e sustenta todo este universo. Independentemente de como definimos Deus, independentemente dos conceitos que possamos ter de Deus, precisamos reconhecer que existe uma lei, existe uma causa, existe algo, existe uma inteligência responsável pelo funcionamento desse universo. Se não existisse essa inteligência, você nunca teria certeza de ter rosas nas roseiras ou maçãs nas macieiras. Porque se não houvesse um princípio inteligente e amoroso trabalhando por trás de tudo isso, essas coisas seriam acidentais. Se não fosse pelo trabalho de um princípio inteligente e amoroso, não poderíamos navegar. Certamente, aqueles que navegam se orientando pelas estrelas não seriam capazes de fazê-lo, porque não teriam certeza de que elas estariam no seu lugar correto na noite seguinte. E assim é que, independentemente da natureza de sua atividade na vida, a menos que possa reconhecer que há algo invisível por trás de todo esse universo, há algo invisível, mas ao mesmo tempo é uma presença, um poder, uma lei, seja lá o que for, que é uma atividade inteligente e amorosa. A menos que possa perceber isso, você não vai chegar a lugar algum no mundo, no caminho espiritual. Mas, se você realmente percebe isso que nós chamamos Deus, e outros chamam por outros nomes, o nome não tem importância. O que é importante é que possamos realmente procurar conhecê-lo e conhecê-lo corretamente, pois conhecê-lo corretamente é vida eterna. Se você o reconhece como sendo essa lei invisível e universal, fonte de vida, de inteligência e amor, e se você reconhece tudo isso logo no início do seu dia, você traz imediatamente a manifestação desse poder para a sua experiência. Porque esse poder só se expressa em sua vida quando você o reconhece. Isto é, quando o traz para a sua percepção consciente. Ele pode estar funcionando perfeitamente para mim e ainda assim 1000 podem cair à minha direita e 10.000 à minha esquerda. Ele pode estar funcionando perfeitamente para você e ainda assim seu vizinho talvez esteja envolvido em todo tipo de problemas. Por quê? Não é porque Deus faça acepção de pessoas e não é porque Deus se preocupa sobre qual é a sua religião ou até mesmo se você tem uma religião. A diferença está no reconhecimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e você terá paz. Ele conserva em perfeita paz aqueles cujas mentes estão postas nele. Portanto, aqueles que aprendem a acordar pela manhã e reconhecer imediatamente o governo de uma inteligência divina, de uma sabedoria divina, um amor divino, uma atividade divina em sua experiência, começam o dia corretamente. Eles começam o dia conscientemente reconhecendo a presença de Deus em suas vidas, realizando a presença de Deus em todos os seus caminhos. Após isso, nós vamos para o segundo passo. Você vai se preparar para as atividades do dia
vai atender às demandas profissionais ou qualquer tarefa que precise fazer. Mas antes ou após o café, deve fazer uma outra pausa para o reconhecimento que a graça de Deus colocou uma mesa para você. Talvez você possa pensar que seu dinheiro lhe dispôs dessa mesa, mas precisa refletir que seu dinheiro não faz surgir a colheita de frutas e vegetais. Foi necessário a lei de Deus para fazer isso. Seu dinheiro não produz a comida que está na sua mesa. Você não come dinheiro. Ele é indigesto. Portanto, não foi seu dinheiro que lhe dispôs uma mesa. Foi Deus. A graça de Deus operando através da natureza e se manifestando na forma de frutas e vegetais. É Deus, a graça de Deus, a lei de Deus, o amor de Deus que lhe oferece essa mesa. E assim precisa fazer uma pausa. É ter um momento de silêncio, um momento de reconhecimento de que a graça de Deus produziu tudo isso. E uma vez mais, manter sua mente em Deus, manter Deus vivo em sua consciência. Agora, quando você se prepara para sair de casa, para cuidar dos seus negócios, de suas atividades profissionais, como estudante espiritual, você precisa dar o terceiro passo. Precisa parar à porta e mais uma vez reconhecer que essa presença invisível, ver essa presença invisível, ver que ela vai à sua frente para fazer retos os caminhos tortuosos. Essa inteligência invisível, esse amor invisível vai à sua frente para lhe preparar mansões. Essa presença, que é o amor divino, é o cimento que forma seu relacionamento com todos aqueles que vai encontrar. Você não sabe quem vai encontrar ou qual a atitude dessa pessoa em relação a você, mas está enviando amor à sua frente e reconhecendo que a presença do amor vai diante de você, levando a mensagem do amor. Isso lhe habilita a encontrar homens e mulheres em toda parte do mundo, de todos os níveis de consciência, nos diferentes caminhos da vida e descobrir que pode ter um relacionamento harmonioso com eles e eles com você. Então surge a questão dos nossos negócios, das nossas tarefas, da nossa profissão. Você realmente acredita que nós, sozinhos, somos capazes de enfrentar todas as situações que se apresentam em nossa vida? As Escrituras nos diz: Ele faz tudo aquilo que me é dado fazer. Ele aperfeiçoa meu caminho. Precisamos ter sempre esse reconhecimento de que existe algo aqui, existe algo que está dentro de mim e que é maior do que tudo que está lá fora no mundo. Preciso reconhecer que eu e meu Pai somos um, mas que o Pai é maior do que eu. Todos esses reconhecimentos nos capacitam a receber a ajuda divina, a graça de Deus em nossas atividades, em nossas experiências. Não faz nenhuma diferença o que somos chamados a fazer, ou mesmo se temos a habilidade de fazer. Ainda assim, conseguiremos realizar qualquer tarefa através do reconhecimento de nossa graça interior. Lembre-se que não estamos nos referindo a um Deus distante de nós. Estamos nos referindo a um Deus que conhece todas as nossas necessidades. Lembre-se sempre que o reino de Deus está dentro de você e de que Deus está mais perto de você do que sua própria respiração, mais perto que suas mãos e pés. Lembre-se sempre que estamos falando sobre aquele a quem Jesus se referia como o Pai dentro de mim. E Paulo dizia, o Cristo que vive em mim. E então, nosso reconhecimento de que nunca estou separado de Deus e de que Deus nunca está separado de mim, que essa inteligência infinita do universo, esse amor infinito, está sempre comigo e, portanto, conhece todas as minhas necessidades antes mesmo que eu as conheça. Preciso lembrar que seu maior prazer me dá o reino
É seu prazer fazer tudo aquilo que preciso fazer e aperfeiçoar tudo o que se refere a mim. Preciso me lembrar disso constantemente e conscientemente. E então descubro que abrir espaço em minha consciência para essa presença divina. Ao reconhecê-la e aceitar sua presença, seu governo e sua graça. Assim, ela realmente realiza tudo através de mim, comigo e para mim. O quarto passo é dado durante o período das refeições. Novamente, precisamos reconhecer que, se não fosse a graça de Deus, não teríamos comida em nossa mesa. Então, eu devo passar o dia todo em constante oração ou ação de graças, porque a presença de Deus está ao meu lado, à minha frente e atrás de mim. E constantemente devo realizar que há algo maior do que minha inteligência humana, minha força humana ou minha saúde humana. Que existe algo maior que a educação, influência ou poder humanos. Algo maior que qualquer coisa de natureza humana, mesmo maior que qualquer perigo. Lembre-se do mestre diante de Pilatos. Não terias nenhum poder sobre mim se do alto não te fosse concedido. E assim podemos enfrentar pecados, tentações, desejos, inimigos, tarefas com essa mesma compreensão. Tu não terias nenhum poder sobre mim. A graça de Deus é o poder operando, funcionando em minhas experiências e através de minhas experiências. Agora você vai descobrir que depois de uma ou 2 semanas realizando essa meditação, trará uma mudança em sua natureza interior. Você vai encontrar períodos de profunda paz e tranquilidade. Em outras palavras, essa presença interior vai ficando cada vez mais viva em sua consciência. Então, só após esses passos preliminares, poderá começar a meditar. Então, vamos dar agora o primeiro passo da meditação propriamente dita. Porque agora, quando você se senta para meditar, a mente está mais livre, porque Deus assumiu um grande espaço nela. Mas a paz interior chegará até você por uma razão muito maior. Dentro de um curto período, após a prática dessa presença, descobrirá que vai perder a tentação de buscar Deus por qualquer coisa. Você não vai procurar Deus para ajudá-lo, você não vai procurar Deus para conseguir alguma coisa, para Ele fazer alguma coisa por você. Você vai estar imbuído da consciência de que Deus conhece suas necessidades antes mesmo de que você as conheça. Então, não haverá o desejo que Deus faça alguma coisa por você amanhã. Haverá apenas o reconhecimento do que Deus é agora. Deus é. Então você será capaz de alcançar a mais elevada oração e meditação, que é buscar Deus, mas não por coisa alguma. Buscar Deus pela alegria da comunhão. Buscar Deus pela alegria da meditação. Em outras palavras, conhecendo Deus corretamente, você sabe que Ele é a infinita inteligência, que sabe que após o dia vem a noite e após a noite vem a manhã. Assim, você vai dar início à meditação contemplando, sabendo que essa inteligência, que agora você conhece, está aparecendo em seu jardim, como plantas, como árvores, e que em algumas semanas terão flores, frutos. E você não precisa orar para que isso aconteça, porque sabe que tudo isso acontece porque a sabedoria do Pai Celestial está agindo nessas plantas, nessas árvores, para que tenhamos frutas, vegetais e flores. Então, gradualmente, aprenderá que o segredo da oração é este:
Nunca ir a Deus por coisa alguma, a não ser o contínuo reconhecimento e percepção de sua presença, sua inteligência, seu amor, sua graça. Assim, quando sentar para meditar, você não tem nenhum outro propósito senão a comunhão. Vamos continuar contemplando a presença de Deus até chegarmos à completa comunhão com Ele. Pai, aqui estou. Tu estás mais perto de mim do que minha própria respiração. Se eu subir aos céus, tu lá estás, porque estás comigo. Se eu estiver fazendo minha cama nesse momento no inferno, tu estarás lá comigo. Nós somos inseparáveis, indivisíveis, somos um. Onde estou, tu estás. Tu estás onde estou, porque nós somos um. O lugar onde estou é terra santa, porque Deus está aqui, aonde estou. Tudo que o Pai tem está aqui aonde estou. Ele diz: Filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Pai, compreendo agora que não tenho que ir à tua presença por causa de coisa alguma. Sendo teu filho, sou teu herdeiro. Eu não preciso pedir coisa alguma. Eu não tenho que me preocupar com o que comerei ou o que beberei, como me vestirei ou se terei onde morar. Não tenho que me preocupar sobre quais serão minhas tarefas hoje ou amanhã. Vivo somente na consciente realização da tua presença. Nessa forma de meditação contemplativa, nós estamos contemplando Deus e a presença de Deus, as leis de Deus, a vida de Deus, a onipotência de Deus, a onipresença e a onisciência de Deus. Aqui onde estou, Deus está. Eu não tenho que procurar Deus em montanhas sagradas, em templos sagrados, em Jerusalém, nem em qualquer outra cidade. Porque o reino de Deus não está aqui embaixo ou lá em cima, mas o reino de Deus está dentro de mim. Portanto, Pai, estou em tua presença aqui e agora. Tu estás em mim aqui e agora. Eu estou em ti e tu estás em mim, porque nós somos um. E é minha alegria reconhecer isto e viver na tua presença. Comungar contigo, sentir tua presença, reconhecer tua presença e teu domínio e a tua lei. Eu reconheço tua lei, reconheço tua vida, reconheço teu poder, reconheço tua presença. Assim reconhecemos Deus como onipotência, como o único poder, mas precisamos também reconhecer a impotência do mal. Então, precisamos reconhecer que não existem outros poderes, pois isso que o mundo chama o poder do mal não é um poder, é uma crença em dois poderes, é um braço de carne. Isso que os antigos chamavam de diabo ou satanás é a fonte impersonal do mal. Não é nada mais do que o tentador, nunca um poder. É isso que Paulo chamou de mente carnal e que nunca foi poder. É apenas uma crença universal em dois poderes que opera na mente carnal. Mas não é um poder, é um nada. E isso que os modernos metafísicos chamam mente mortal também não é um poder contra o qual temos que nos proteger. Mente mortal, mente carnal, tudo isso significa a mesma coisa. Uma crença em dois poderes. Uma crença universal e impersonal em dois poderes. Meramente um braço de carne. Para aqueles que aceitam dois poderes, eles funcionam em suas vidas. E por isso algumas vezes estão bem e outras vezes estão mal. Para aqueles que se afastam e se tornam separados das crenças do mundo,
e reconhecem Deus como onipotência e, portanto, reconhece que a mente carnal ou a mente mortal não é um poder ou uma lei ou uma substância, mas somente uma crença universal em dois poderes, uma crença de natureza impessoal, que só opera na vida daqueles que aceitam como poder. E se as pessoas não aceitarem esse falso poder, ele não terá poder algum. Quando conhecemos isso, nos tornamos livres das reivindicações desses dois poderes. Nos tornamos livres das alegações de que existe uma mente carnal que é perigosa para a raça humana. Reconhecemos a mente carnal ou mente mortal como ilusão, nada. Da mesma forma que o profeta hebreu disse: eles têm apenas braços de carne, isto é, eles têm apenas poder temporal, nada. Quando pode compreender que a mente carnal e a mente mortal é esse braço de carne, ou poder temporal, ou nada, porque Deus é o único poder, porque Deus é onipotente, então você começa a se libertar da ação do erro em sua vida. Assim, quando faz essa meditação contemplativa, está pronto para um outro passo. Um outro passo da meditação, que é a verdadeira comunhão com Deus. Havendo contemplado Deus e havendo contemplado a verdade, você chega a um estado de completa calma. Assim você diz: fala, Senhor, teu servo ouve. Agora, nesse estado de absoluta tranquilidade, você se prepara para ouvir Deus. Esteja em completo silêncio e com os ouvidos abertos e numa atitude de escuta, de expectativa. Mesmo que consiga permanecer nesse estado por apenas 10, 20 ou 30 segundos, será o bastante para começar a abrir sua consciência à presença, ao poder e à atividade de Deus. Depois disso, você vai cuidar de seus afazeres. Se persistir praticando essa meditação silenciosa por um tempo suficiente, vai conseguir realmente ficar em silêncio por 3, 4, 5 ou 6 minutos, sem que qualquer pensamento chegue à sua mente, sem desejos, sem querer que Deus faça coisa alguma, apenas mergulhado numa imensa tranquilidade. Nesse estado de tranquilidade, você está num estado de verdadeira comunhão com Deus. E é nessa comunhão que você começa a sentir a real presença de Deus dentro de si mesmo. Você tem realmente a percepção de que não está sozinho, que está na presença de algo maior que você mesmo. E assim, se senta numa comunhão silenciosa e sagrada com esse algo transcendental. E muito frequentemente, o que sente é uma corrente de amor vindo dessa presença até você e outra corrente indo de você para ela. Então você saberá que está em comunhão com o Cristo, o Espírito ou a presença de Deus. E você percebe que essa presença não depende de você ser cristão ou judeu ou oriental. Porque o Cristo está no homem. Ele é o Filho de Deus que está dentro de todos. Ele está disponível para aqueles que têm religião e para aqueles que não têm religião. Porque o reino de Deus não está dentro de religião. Ele está dentro dos filhos de Deus. E assim, você descobrirá que, qualquer que seja a sua origem, quer seja hebreia ou cristã ou taoísta, etc., o Cristo ainda assim estará lá. E você pode chamá-lo de Cristo, de Tao ou Buda.
não fará nenhuma diferença. É o mesmo Cristo, o Filho de Deus que sempre existiu. Ele existe antes que Abraão existisse e existirá até o final do mundo. Ele lhe traz essa certeza. Antes que Abraão existisse, eu estava contigo e estarei contigo até o final do mundo. Eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Eu sou o pão e o vinho do teu ser. E assim, você saberá que essa presença poderosa, esse grande poder, tem estado dentro de cada um de nós de eternidade em eternidade, esperando apenas o nosso reconhecimento para ser manifesto em nossa experiência. Nessa comunhão, nada lhe falta, nada lhe pode faltar. Suas necessidades já estão todas atendidas e você sente isso dentro do seu próprio ser. Agora, fora dessa comunhão, nossas orações não podem ser atendidas. A razão por que nossas orações não são atendidas é porque a raça humana está separada de Deus, separada do Cristo. Essa é a razão pela qual as pessoas vêm orando por milhares de anos, pedindo paz na terra e nunca alcançaram essa paz. Essa é a razão porque os filhos oram pelos pais e os pais pelos filhos, mas não têm alcançado resultados. Os poucos resultados que têm sido obtidos através da oração, no sentido da oração feita com a mente, apenas com palavras, pedindo a Deus que faça isso, que faça aquilo, não tem trazido muito resultado. Quando algum resultado é conseguido, normalmente é através do indivíduo que se levou a um nível mais alto do que os ensinamentos que recebeu e que, através de sua própria espiritualidade, alcançou uma certa medida de realização, de manifestação do poder de Deus. Todo esse tempo em que temos passado por guerras e depressões, todo esse tempo em que temos passado por infecções e contágio, todo esse tempo em que temos passado por tragédias em nossas vidas, poderíamos evitar todas essas coisas. Nenhuma delas era necessária. Precisávamos tão somente saber como entrar em contato, nos reconectar, estabelecer esse contato com o Espírito de Deus dentro de nós. Só assim, nenhuma dessas coisas poderia nos atingir. 1000 poderão cair à tua direita e 10.000 à tua esquerda, mas não serás atingido. No capítulo 15 de João, o mestre diz: se você viver na palavra e me deixar viver em você, ou seja, deixar Deus viver em você, dará frutos ricamente. Se você não fizer essas coisas, será como um galho da árvore que é cortado e lançado ao fogo. E isso é o que a raça humana tem sido. Um galho da árvore que é cortada e lançada ao fogo. Gerações após gerações tem sido cortada e morta através de guerras, morta através de doenças, morta através de acidentes, morta através do alcoolismo, morta através das drogas. Por quê? Somente porque esquecemos os ensinamentos dos mestres de todas as religiões em todos os tempos. Vive em mim e me deixe viver em você. Conscientemente viva, se mova e tenha o seu ser no reino de Deus. Conscientemente me chame, não lá em cima, mas chame por mim, que sou o seu verdadeiro ser, o Espírito de Deus dentro de você. E reconheça-me em todos os seus caminhos. Reconheça a minha presença, reconheça o meu poder, viva nessa presença, se mova, tenha o seu inteiro ser nela. Reconheça que ela é a inteligência para realizar seu trabalho. Ela é o amor que lhe capacita a partilhar com seu próximo, a amar seu próximo como a si mesmo. Reconheça que você mesmo não é bom o bastante
para se sentar e orar pelos seus inimigos. O mestre deixou claro que orar pelos amigos não lhe traz benefícios. Para ser filho de Deus, precisa orar por seus inimigos. Você deve orar por aqueles que o amaldiçoam e o perseguem. Você tem que orar por aqueles que o perseguem e então tem que perdoar 70 vezes 7 todas as ofensas, antes de se tornar efetivamente filho de Deus. Se alguém pensa que apenas pelo nascimento se torna filho de Deus, ele terá muitas tragédias à sua frente. Só tem uma forma de se tornar filho de Deus, e essa é aprender as verdades espirituais, para que possa nascer do Espírito. Aprenda a viver em Deus e deixar Deus viver em você. Aprenda a reconhecê-lo. Aprenda a orar pelos inimigos para que suas consciências sejam abertas para a consciência do Cristo, para que seus corações possam ser abertos para o comando de Deus, que suas almas sejam purificadas pela sua presença. Aprenda a perdoar, então você está realmente orando. O homem rico não precisa de uma posição. O homem santo não precisa de suas orações. São os doentes e os pecadores que precisam de nós. E não esqueça de que, até certo ponto, nós somos os doentes e os pecadores também. Então nós precisamos uns dos outros. E precisamos de perdão pelas nossas ofensas. Esse foi o significado do ensinamento do Mestre quando ele disse: ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, e ame a teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos, ele resumiu toda a lei. Obedeça esses 2 mandamentos e terá um lugar no reino dos céus. Você conhecerá o inteiro reino de Deus se puder viver por esses 2 mandamentos. E a razão pela qual ele deu esses 2 mandamentos é porque ele sabia que se você ama a Deus e se ama seu próximo como a si mesmo, você não pode roubar, você não pode mentir, você não pode enganar, nem defraudar. Você não pode fazer nenhuma dessas coisas quando está amando o seu próximo como a si mesmo. Porque você não faria com o outro o que não gostaria que o outro lhe fizesse. Portanto, somente nesse amor existe salvação. Mas, simplesmente refrear o ciúme e a inveja, refrear o desejo de matar ou de adulterar e não ter amor como razão dessa atitude, não adianta. Se você fizer todas essas coisas, mesmo que dê toda a sua fortuna, mas se não tiver amor, você não tem nada. Porque o amor é realmente a salvação do homem. Mas, se diz que ama a Deus a quem não vê e não ama a seu próximo a quem vê, você é um mentiroso. E como podemos amar nosso próximo como a nós mesmos? Somente de uma forma. Perdoe-o como gostaria de ser perdoado. Mas ore com sinceridade, pois somente orando o Pai Nosso, apenas orando o Pai Nosso, é suficiente para levar uma pessoa ao inferno, se ela não está disposta a perdoar. Por quê? A oração do Pai Nosso diz: perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos ofensores. E então, perdoe os seus ofensores e não coloque uma corda no seu próprio pescoço. É muito claro, eu só serei perdoado na proporção em que perdoar meus ofensores. O que digo na oração, preciso cumprir. Agora eu preciso reconhecer que frequentemente existem ofensas contra nós, ou contra a nossa nação, ou contra nossas convicções religiosas, ou contra a humanidade, que achamos muito difícil de perdoar. Estava justamente lendo jornais
sobre a insanidade, uma notícia sobre a insanidade e a brutalidade da guerra. Agora pare para pensar sobre as ofensas desse homem, mas especialmente se você foi ferido, se seus parentes, amigos e conhecidos sofreram os horrores dessas experiências. Deve ser muito difícil. Eu mesmo não sei como perdoar esse homem. Eu não sei como dizer, oh, você matou 6 milhões de pessoas. Você é um bruto, um assassino, mas eu lhe perdoo. Eu mesmo não posso conceber que isso seja uma coisa fácil de fazer, ou se eu posso fazer isso. Portanto, eu pelo menos estou no ponto em que reconheço que não posso realmente liberá-lo e de lhe dar o pleno perdão que, de acordo com Cristo, precisamos dar. Eu posso apenas dizer, Pai, perdoa-o. Pai, eu acho muito difícil, mas tu podes. O que eu não posso fazer, tu certamente podes. Mas você precisa pedir esse perdão para ele. Não pode mantê-lo preso aos pecados que cometeu. E assim vamos dizer, Pai, eu não posso perdoar, mas tu podes. Me ajuda a perdoar. Eu sei que essa pessoa não sabe o que faz. Pense no grau de insanidade de uma pessoa para ter capacidade de matar 6 milhões de seres humanos. E assim nós precisamos perdoar de alguma forma ou desejar que Deus perdoe. E lembre-se de que se conseguir chegar ao ponto de orar pedindo perdão por ele, você poderá perdoar qualquer outra pessoa, porque ninguém nessa geração tem um pecado tão tremendo a ser perdoado. E assim, podemos demonstrar amor por nosso Deus se pudermos amar nosso próximo como a nós mesmos, ainda que seja nosso inimigo, o nosso próximo. Agora, lá no fundo de nós mesmos, não fisicamente, mas nas profundezas de nossa consciência, está a fonte do nosso ser. Está o ponto de contato com a nossa fonte. E fazemos esse contato através da meditação. Separado, isolado dessa fonte, eu não sou nada. E não posso ser nada e não posso fazer nada. E até mesmo Jesus Cristo não seria nada, não poderia fazer coisa alguma por ele mesmo. Separado, isolado do Pai. E sempre se lembre que de você mesmo seria como um galho cortado da árvore que seca. Mas em virtude desse contato ou ligação, em virtude de sua unidade com a fonte da vida, esse Cristo, essa conscientização de sua unidade com Deus, nessa conscientização você abre espaço para que essa sabedoria infinita, esse amor infinito, esse poder infinito possa fluir através de você. Sua unidade com Deus constitui a fonte do poder espiritual. Sem Ele, não pode ter nenhum poder, mas com Ele você tem tudo, mesmo a capacidade de curar os doentes e levantar os mortos. E é dentro de sua consciência que está o ponto de contato que religa você com Deus. E a meditação nos leva para dentro de nós mesmos, nos leva a esse ponto. Na realidade espiritual, você nunca está separado de Deus. Você é sempre um com a fonte da vida. A realidade espiritual é que eu e meu Pai somos um. Mas, em sua experiência, esse relacionamento não está realizado. E, portanto, não será manifesto em sua vida prática até que seja reconhecido conscientemente e trazido à sua percepção consciente. Assim, quando na meditação você sente essa conexão dentro de você, quando sente sua respiração profunda, quando sente uma medida de calor interior, ou calma, tranquilidade, paz, então saberá que restabeleceu esse relacionamento original. Então, agora, a fonte, a inteligência,
A sabedoria de Deus está fluindo através de você. Ele diz: Filho, tudo que tenho é teu. Tudo, não apenas uma parte. Não apenas uma parte, mas tudo que o Pai tem é meu no momento em que esse contato é restabelecido. No momento em que o relacionamento entre pai e filho é restabelecido. É esse relacionamento com Deus, é a capacidade de mantermos nossas mentes em Deus, vivendo na palavra, que nos leva a esse estado de paz, onde essa experiência de unidade acontece. Então, sentimos a real presença de Deus. E à medida que continuamos nessa meditação, descobrimos que, enquanto no começo conseguíamos estabelecer esse contato apenas ocasionalmente, agora, quanto mais praticamos, mais prontamente podemos estabelecê-lo. E podemos estabelecê-lo no momento em que desejarmos. E se continuarmos nessa prática, dentro de 1 ano ou 2, teremos estabelecido esse contato permanentemente. Precisamos apenas de alguns períodos, alguns minutos diários para renová-lo e, eventualmente, esse poder estará fluindo continuamente em nós e através de nós. Mas é necessário mergulhar dentro de si mesmo, pelo menos 2 ou 3 vezes ao dia, para, através da realização consciente da presença de Deus, restabelecer esse contato. E assim, ele se mantém vivo e flui continuamente. Tem sido minha experiência que esse contato deve ser feito muitas e muitas vezes durante o dia e também durante a noite se estiver acordado. O objetivo de tudo isso foi descrito por Paulo. Eu vivo, não mais eu. Cristo vive a minha vida. E assim é que, através dessa prática, o contato com Deus é feito tão conscientemente, tão intensamente, que, se estabelecermos continuamente, nunca mais teremos preocupação alguma. Passaremos a viver conscientemente através dessa vida que vive em nós. Assim, nos movemos através de Deus, da vida, que faz tudo o que nos é dado fazer, e sabemos que tudo está bem por causa dessa graça divina que realiza todas as coisas através de nós. Tudo isso que vimos hoje é realmente uma verdade universal de tal natureza que nunca pode desaparecer da face da terra. Tem sido ensinada muitas vezes por muitos mestres e será ensinada muitas outras vezes. Mas há 2 pontos que ainda não ensinei. Esses 2 pontos serão estudados na próxima semana, na próxima aula, amanhã, às 7h45 da noite, nessa sala. Será necessário uma aula inteira para cobrir esses 2 princípios específicos que usamos no trabalho de cura e que usamos para aquilo que o mestre chama de vencer o mundo, ou seja, compreender que os poderes que interferem na harmonia de nossa vida são falsos. Não haveria nenhum mal na Terra se não fosse pela ação de um falso poder impessoal, que na realidade não é um poder, mas opera como se fosse. E porque é impessoal, é fácil de lidar com ele. Agora, para o mundo, isso é muito difícil, porque temos personalizado esse poder. O mundo personaliza esse falso poder e diz que você é mau, ou que você tem mais qualidades, ou aspectos errôneos. O mundo diz que você pode ser ciumento, ou invejoso, ou malicioso, ou sensual. Não é verdade, nem em relação a você, nem em relação a indivíduo algum. O mal nunca é pessoal. E a razão por que as ciências mentais, como a psicologia e a psiquiatria, encontram essas falhas é que fazem a ligação básica entre o mal e você, personificando o mal, procurando por ele em você. Alguns metafísicos fazem isso também.
Eles tentam descobrir o erro em você, ou descobrir que você não é amado, ou que não é generoso. Isso é o que vamos estudar. A impessoal natureza do mal que domina esse mundo e como lidar com ele a fim de anular essa ilusão, ou seja, anular sua influência em nossa experiência. E quando aprendemos como impersonalizar e anular o mal, descobrimos que é literalmente verdade que Deus é onipotente e que não existe nenhum outro poder. Mas você não pode provar a onipotência de Deus enquanto personaliza o mal ou enquanto tenta vencê-lo, porque aqueles que vivem pela espada morrerão pela espada. Aqueles que tentam usar um poder para vencer o mal terminarão como vítimas do mal. Aqueles que tentam se proteger do mal descobrem que trouxeram aquele mesmo mal sobre eles mesmos. O senso de proteção apropriado seria a compreensão da natureza daquilo que opera dentro de nossa consciência como erro. Compreender que tudo isso é ilusão. E para estudarmos detalhadamente essa questão, vamos esperar até amanhã à noite. Amanhã à tarde teremos uma palestra pública, onde estaremos dando o máximo possível desse entendimento. Especialmente se não houver muitas pessoas, para que possamos realizar nosso trabalho num relacionamento mais próximo. Então, até amanhã. Obrigada por essa oportunidade de partilhar. Muito obrigada.